Oi, gente, tudo bem? Hoje vou jogar Towns contando historias de terror da minha família, então bora lá. Essa história aconteceu comigo. Foi bem assim. Eu estava num dia normalmente rolando minha Fi no TikTok. Daí, até que apareceu um vídeo falando que às 3 horas da manhã acontecia tal coisa, que tal coisa. Daí, eu não estava acreditando em nada. Daí até que eu fiquei muito curiosa em saber se acontecia mesmo. Daí eu fiquei até as 3 horas da manhã acordada. Só que quando deu as 3 horas da manhã, eu não sabia. E lembrando aqui, que eu esqueci de avisar, que tinha um espelho do lado da minha cama. Continuando. Então, quando deu as 3 horas da manhã, eu não sabia. Daí, fala, gente, o espelho foi pra frente e voltou do nada. Do nada mesmo. Daí, eu fui ver a hora às 3 horas da manhã. Ou seja, realmente aconteceu. Segunda história. Essa história aconteceu com meu primo. E esse meu primo tinha 3 anos na época. Daí, ele estava indo no banheiro. E quando ele estava no banheiro, ele errou o caminho. Ele estava indo lavar a mão no banheiro. Só que ele errou o caminho e foi pro meu quarto. No meu quarto, ele falou que viu uma assombração e saiu correndo para a gente, né? Pra falar com a gente. Só que daí ele começou a chorar muito, porque estava muito assustado. Daí ele começou a chorar bastante. Daí a gente viu que ele realmente não estava mentindo. E a gente ficou muito preocupado, porque realmente criança não mente, ainda mais ele com 3 anos de idade. E ele chorou muito. Então, ou seja, ele realmente viu alguma coisa, só que até hoje a gente não sabe o que foi. Terceira história. Essa é um pouco mais demorada porque tem que contar por detalhes para vocês entenderem. Um dia, a minha prima, que essa história aconteceu com a minha prima e com o meu primo. Minha prima e meu primo estavam no quarto brincando. Normalmente brincando, não sei do que, porque ela não me falou. Ela estava brincando de alguma coisa, até que eles começaram a ter aquela briga de mentira, sabe? De brincadeirinha mesmo. Daí até que o meu primo bateu na cara da minha prima muito forte, daí ela ficou com muita raiva. Daí essa raiva dela fez ele deixar ele preso dentro do quarto, com o quarto escuro e com a porta trancada. Daí meu primo ficou muito desesperado e apavorado porque ele viu que ele estava sozinho no quarto, só que ele pensou que a irmã dele, né, que era minha prima, estava com ele dentro do quarto, só que não estava, porque como ela percebeu que ele estava realmente com muito medo, ela abriu a porta e ele deu um abraço na minha prima, um abraço que ela nunca mais vai esquecer, porque ele viu a minha prima dentro do quarto, só que minha prima estava fora do quarto, ou seja, ele viu que não era minha prima e era uma assombração. Quarta história. Essa história aconteceu comigo e com meu cachorro. O meu cachorro estava olhando para um lugar muito fixo e esse lugar estava escuro. E eu fiquei muito assustada porque era um lugar escuro e eu não queria ver. Ele ficava olhando. E eu peguei ele no colo e botei ele do meu lado para ele dormir. Ele dormiu, fiquei 2 horas. Ele ficou dormindo, ele acordou e foi para esse mesmo lugar. E quando esse lugar ele ficou lá olhando e ele chegou uma hora que deitou. Quando ele deitou, um copo que estava lá naquele lugar quebrou. Só que eu não lembro de ter colocado um copo lá. Ou seja, o que aconteceu realmente? Quinta história. Essa história eu tava brincando de Charlie em Charlie. E eu já sabia que não era uma brincadeira para poder se brincar. Então, eu tava brincando normalmente. E eu pensei que era só uma brincadeirinha normalmente. Aí eu comecei a gravar. Daí, não tem mais essa gravação, senão eu colocava aqui no vídeo. Eu estava normalmente até que o lápis se mexeu. E eu tinha perguntado: um dia você vai querer me assombrar até me matar? Aí girou e botou no sim. Eu fiquei muito assustada, mas nada a dizer, né? Porque não sei se foi na intenção de me assustar ou só na brincadeira do Charlie Charlie. Quinta história e última. Num dia eu estava normalmente com meu irmão na sala e era nas férias. E daí
A gente estava novamente vendo uns vídeos lá, quietinho e tudo mais, até que o meu irmão olhou pro corredor. Daí, nessa entrada do corredor, tinha uma porta, né? Porta não, uma entrada pra cozinha. Daí, um bicho olhou pra ele, botou a cabeça e a mão. E era uma mão bem longa, e era bege. E ele tava sem roupa, assim, sabe? Liso, assim, o corpo dele. Daí, ele ficou desesperado. Daí ele viu que era alguma coisa, né? Só que daí ele passou. Daí ele viu de novo. Porque ele falou assim, tipo, sério, quem tá fazendo isso? Eu falei, mas não é eu. Aí ele começou a ficar com o coração muito acelerado. Vocês entenderam. Daí, ele viu, aí começou a orar, falar as coisas, só que ele entrou na cozinha e orou. Daí ele viu essa coisa saindo pela janela. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês curtam muito esse vídeo e se inscrevam para ajudar a melhorar a minha família. E seja bem-vindo ao meu canal. Um beijo, tchau, tchau!